Na Idade Média, um cisne para um banquete podia custar o salário de um mês de um artesão. Hoje isso seria como gastar uns 5.000 reais num único prato de frango. Sem brincadeira. Carne não era só comida, era um símbolo de poder. E para entender os preços, a gente precisa pensar em dias de trabalho, não em dinheiro. A moeda base era o penny. Um trabalhador rural ganhava talvez 1 ou 2 por dia. Já um artesão qualificado, uns 3 ou 4. Com esse valor, cada refeição era um cálculo estratégico. E esse cálculo é exatamente o que a gente explora aqui. Este é o segundo episódio da nossa série Salários e Custos. No primeiro, a gente viu o quadro geral. E agora vamos fundo em um item específico, a carne. Então, voltando ao que interessa, quanto tempo um camponês precisava trabalhar para comprar um porco? E por que a peste negra, uma tragédia, acabou colocando mais bife no prato do povão? A resposta muda completamente o jeito que você olha para um simples açougue. E por falar em valores, na Idade Média, um bom pedaço de toucinho era um investimento que garantia o sustento no inverno. Hoje, o investimento que sustenta o canal é bem mais simples. Se curtiu a ideia, já deixa o seu like e se inscreve para não perder o resto dessa história. Olha, na verdade, dependendo da época e do lugar, um porco podia custar mais de um mês inteiro do trabalho dele. Para começar, a carne não era só um alimento, era um outdoor social. Entre os séculos XI e XV, a Europa vivia uma economia agrária. O que você comia dizia exatamente quem você era. Para um camponês, a dieta era pão, mingau e vegetais. Carne era para festa religiosa ou quando um animal ficava velho demais para trabalhar. Já a nobreza, banquetes com taça exótica, uma demonstração de que eles eram donos da terra e de tudo o que havia nela. O valor de tudo estava ligado ao trabalho e à terra. E o dinheiro era uma bagunça, mas a base vinha do sistema carolíngio, a libra, dividida em 20 soldos, que por sua vez se dividiam em 240 denários. Esse denário, ou penny, na Inglaterra, é nossa chave. No século XIII, um penny era mais ou menos o que um trabalhador rural ganhava em um dia. Esses números não são chutes, eles vêm de documentos muito específicos como o A Size of Bread and Ale, de 1266 na Inglaterra. Esse era um tipo de tabela de preços oficial. Além disso, temos os registros detalhados de mosteiros e propriedades senhoriais. Eles anotavam tudo, quantos porcos foram comprados, quanto custou o conserto do arado, o salário do ferreiro. É um trabalho de detetive histórico, mas que nos dá uma base sólida para entender o real valor das coisas. E essa diferença de consumo não era pequena, era um abismo. Estudos em locais como a Abadia de Cluny, na França, mostram que monges e nobres podiam comer mais de 1 quilo de carne por dia quando não estavam em jejum. Pensa nisso. Enquanto isso, um servo inglês no século XIII tirava até 80% de suas calorias de pão de centeio. Para ele, carne talvez entrasse no prato 1 ou 2 vezes por mês. Era um luxo absurdo. A carne mais comum para o povo era a de porco, e o motivo era puramente prático. Porcos comem de tudo, são fáceis de criar em pequenos espaços. Já a carne de boi, essa era outra história. Geralmente vinha de um animal de arado que trabalhou a vida inteira. Era um boi velho, abatido no fim da vida útil. O resultado era uma carne dura, fibrosa, que precisava de horas cozinhando para ficar minimamente mastigável. O paradoxo é que enquanto a nobreza exibia poder caçando animais selvagens, o camponês, com seu humilde porco, tinha uma fonte de proteína e gordura muito mais eficiente para sobreviver ao inverno. Mas para entender o custo real, a gente precisa falar de dinheiro de forma prática. Na Inglaterra do século XIV, a referência era a libra esterlina, dividida em 20 xelins, e cada xelin em 12 pennies. Um artesão qualificado, como um pedreiro, ganhava de 3 a 4 pennies por dia. O trabalhador do campo, sem qualificação, ganhava 1 ou 2. Vamos fazer uma conversão simples, só para ter uma ideia. Se um salário mínimo diário hoje é uns 50 reais, então um penny medieval teria o poder de compra de algo entre 25 e 50 reais. Repara nisso. Com essa mentalidade, o preço de uma vaca, por exemplo, 10 xelins, seriam 120 pennies. Na nossa analogia, isso seria algo entre 3 e 6 mil reais. E essa conversão para dias de trabalho é a ferramenta mais poderosa que a gente tem. Vamos usar o salário do artesão. 3 pennies por dia, como régua. Um frango, 1 penny. 1/3 do dia de trabalho. Na nossa analogia, 50 reais. É acessível, mas você pensa 2 vezes. Um porco inteiro, 30 pences. 10 dias inteiros de trabalho. Pensa bem, 1.500 reais. E a vaca com seus 120 pences?
40 dias de trabalho. Isso não é comprar comida, é comprar um ativo de capital, comparável a comprar uma moto hoje. Para o trabalhador rural ganhando 1 penny por dia, um porco era um mês de salário. A vaca era um sonho. Se você achou essa informação valiosa, uma curtida ajuda outras pessoas a descobrirem isso também. E comenta aí, qual desses preços mais te chocou? O porco ou a vaca? E se você gosta de histórias sem filtros, que vai direto ao ponto, inscreva-se. Tem muito mais de onde isso veio. Essa lógica se aplicava principalmente à compra do animal vivo, o que era mais comum fora das cidades. Os registros de propriedades inglesas dos séculos 13 e 14 são claros. Um boi de arado, essencial para a fazenda, custava de 9 a 13 shillings, ou seja, de 108 a 156 pences. Mais de 40 dias de trabalho para um artesão. Um porco adulto, de 2 a 3 shillings, entre 24 e 36 pences. Ainda era um investimento, mas mais realista. Uma ovelha, valiosa pela lã e pela carne, custava uns 17 pences. E a galinha? Essa era a moeda de troca da proteína, custando de meio a 1 penny. Era o animal do povo. Mas e a carne já cortada, no açoude da cidade? Aí a dinâmica mudava. Em Londres ou Paris, o mercado era regulado. Em meados do século XIV, uma carcaça inteira de boi custava uns 15 shillings. No varejo, uma libra de carne bovina, uns 450 gramas, saía por meio penny. Um artesão com seus 3 pences diários podia comprar 6 libras de carne. Isso é quase 3 quilos. Parece muito, certo? Mas aí entra a realidade. O que ninguém conta é que esse mesmo salário tinha que pagar o aluguel, o pão para a família inteira, a cerveja, as velas. A carne era só uma parte da conta. Para o trabalhador rural ganhando 1 penny, a conta não fechava. Meio quilo de carne era metade do que ele ganhava no dia. Simplesmente inviável. É por isso que, para a maioria, a verdadeira segurança alimentar não vinha do boi, vinha do porco. O porco era a poupança do camponês. O abate acontecia no fim do outono, perto do dia de São Martinho, em 11 de novembro. Era um evento. A carne fresca era bônus. O ouro mesmo era o que podia ser conservado: toucinho, presunto, linguiça. E é aqui que a lógica de preço fica interessante. O toucinho era vendido por 1,5 pence a libra, mais caro que a carne fresca de boi. Por quê? Porque gordura era caloria e conservação era sobrevivência. Um grande pedaço de toucinho, um flitch of bacon, podia custar 2 shillings, uma semana de trabalho de um artesão. Era um item tão valioso que aparecia em testamentos. Exatamente, as pessoas deixavam toucinho de herança. Mas o porco não reinava sozinho. O verdadeiro motor da economia inglesa, a ovelha, oferecia uma carne mais barata que a de boi, mas mais cara que a de porco. Uma carcaça inteira no século XIV podia ser comprada por cerca de 2 shillings. No varejo, 1/4 de penny comprava quase meio quilo de carne de carneiro. O cordeiro, mais tenro, era um luxo de primavera, especialmente na Páscoa, com um preço bem mais salgado. O que realmente definia o valor da ovelha não era só o prato, era a lã. A Inglaterra era, em essência, a Arábia Saudita da lã medieval, exportando para toda a Europa. Essa demanda brutal por pastagens gerou conflitos violentos, os famosos cercamentos, que expulsaram milhares de camponeses de terras comuns para dar lugar às ovelhas. O custo oculto da lã era a terra. Basicamente, a ovelha era um ativo de dupla finalidade, como um smartphone hoje, que serve como ferramenta de trabalho e item de consumo. Mas para a proteína do dia a dia, a solução era ainda menor e mais barulhenta. As aves eram a forma mais democrática de proteína animal. Uma galinha, criada no quintal de qualquer casa, custava em média 1 penny. Um capão, que é um frango castrado e engordado para ter a carne mais macia, já subia para 2 ou 3 pences. Um ganso, estrela de banquetes festivos, custava até 5 pences, acessível para um artesão em uma ocasião especial. Mas essa acessibilidade tinha um limite, e esse limite era o céu. Para a nobreza, aves não eram comida, eram um espetáculo de poder. Um único cisne podia custar 6 shillings, são 72 pences, o salário de quase um mês de um artesão, para um único prato. Leis suntuárias, que regulavam o luxo, proibiam um camponês de sequer sonhar com isso.
reforçando a hierarquia na mesa. É o mesmo princípio de um carro popular versus uma edição limitada de uma Ferrari. Ambos te levam a algum lugar, mas só um é uma declaração de poder. E nenhuma carne declarava mais poder do que aquela que não podia ser comprada. A caça não era um item no menu, era um privilégio feudal. As florestas eram propriedade exclusiva do rei e da alta nobreza. Leis florestais, especialmente após a conquista normanda de 1066 na Inglaterra, eram brutais. Caçar ilegalmente não resultava em multa, resultava em mutilação ou morte. Por isso, a carne de caça raramente estava no mercado. Seu valor era status puro. Receber um pedaço de veado de um senhor era um sinal de grande favor. Nas raras vezes em que era vendida, um cervo podia valer mais de 20 xelins, o preço de 2 vacas de trabalho. Deixa isso afundar. Isso era o equivalente medieval a ter acesso exclusivo a um jato particular. Não se trata do custo, mas do direito de usar. Se você está achando essas conexões históricas valiosas, inscreva-se no canal. Histórias como essa que explicam o porquê das coisas são o nosso foco. Mas então, um evento catastrófico mudou completamente essa lógica de poder e preço. A peste negra, entre 1347 e 1351, foi uma tragédia humana, mas para a economia foi uma reinicialização forçada. O paradoxo é que a morte de até metade da população da Europa colocou mais carne no prato dos sobreviventes. A lógica é brutalmente simples. Menos gente, mesma quantidade de terra e animais. A mão de obra se tornou rara e caríssima. Salários de trabalhadores rurais dobraram, às vezes triplicaram. Terras antes usadas para grãos viraram pasto, que exige menos gente. O preço do gado caiu. Pela primeira vez na história, um trabalhador comum pôde incluir carne em sua dieta de forma regular. A elite entrou em pânico. O Estatuto dos Trabalhadores de 1351 na Inglaterra foi uma tentativa desesperada de congelar salários e preços. Foi inútil. Foi uma disrupção de mercado tão violenta quanto a internet foi para as mídias tradicionais. O poder mudou de mãos e o sistema antigo nunca mais se recuperou. Com mais carne circulando, especialmente nas cidades, a necessidade de controle explodiu. As corporações de açougueiros e as autoridades municipais criaram um sistema rígido de regulamentação. O objetivo era garantir qualidade e evitar fraudes. Eles definiam onde abater os animais, como na famosa rua The Shambles, em York, para evitar que o sangue e os dejetos contaminassem a cidade. Preços eram tabelados para impedir especulação. Mas a fraude era constante. Vender carne de cachorro como se fosse coelho, ou injetar água na carcaça para aumentar o peso. As punições eram severas e públicas. Multas, ser amarrado no pelourinho com a carne podre pendurada no pescoço e, a pior de todas, a expulsão da corporação. Era a ruína profissional. Isso era basicamente a vigilância sanitária medieval com um sistema de avaliação pública muito mais direto. Mas havia dias em que nenhuma dessas carnes podia ser consumida. A Igreja Católica impunha o jejum de carne em quase metade do ano, incluindo todas as sextas-feiras e a quaresma. Isso criou um mercado paralelo gigantesco, o de peixe. Perto da costa, peixe fresco era um luxo. No interior, a solução era o arenque salgado e o bacalhau seco, importado da Escandinávia, o famoso stockfish. O arenque era a proteína barata dos dias de jejum. Um barril com centenas deles custava poucos xelins. Em contraste, peixes de água doce como a carpa, criados em tanques de mosteiros e castelos, eram caríssimos. A demanda religiosa ditava os preços. O valor do peixe disparava durante a quaresma. A fé moldava a economia. É o mesmo princípio da alta temporada no turismo. Quando a demanda é concentrada por um calendário, os preços explodem. Então, no fim das contas, não existia um preço para a carne. O custo real dependia de uma matriz de 3 fatores: quem você era, onde você estava e que época do ano era. Para o nobre, a carne era um produto de seu poder, quase sem custo. Para o mercador rico, uma despesa gerenciável. Para o camponês, um investimento de vida. Na Inglaterra, o carneiro era rei. Nas costas da Holanda,
o peixe dominava. Em Portugal, cabras e ovelhas. E o tempo mudava tudo. No outono, a carne fresca ficava mais barata com o abate em massa. Na primavera, o cordeiro era um luxo. E a peste negra, ela foi o evento que reescreveu todas as regras, democratizando a proteína de uma forma que ninguém poderia prever. Essa mudança na dieta não foi trivial. Historiadores acreditam que uma população melhor nutrida foi um dos pilares que sustentou a energia e a resiliência do início da Renascença. A comida, mais uma vez, não estava apenas na mesa, estava no centro da história. E estar no centro da história significa moldar corpos e mentes. Uma geração que come mais carne não é só mais forte, ela tem a audácia para questionar, para construir, para derrubar o mundo antigo. A Renascença não foi feita de estômago vazio. A proteína foi o combustível invisível daquela mudança, redefinindo o que era humanamente possível. O que revela uma verdade desconfortável sobre o progresso humano. Ele raramente vem de um plano bem intencionado. Na maioria das vezes, ele nasce da ruína. Foi preciso uma praga apocalíptica para forçar uma redistribuição de riqueza que colocou bife no prato do povo. A generosidade dos poderosos só aparece quando o cemitério está cheio. Hoje ninguém deixa tocinho de herança, mas a ansiedade é a mesma. A gente só trocou o porco pelo último smartphone, a vaca por um carro financiado. Medimos o sucesso em parcelas, não em dias de trabalho para comprar um ganso. A vitrine do poder só ficou mais iluminada, mas o cálculo de status continua idêntico. Se essa dissecação histórica te serviu, não se contente com um prato só. Este foi o segundo capítulo da nossa série. Para entender o quadro geral, o primeiro episódio está aí no card. Afinal, analisar a história pela metade é como comer só o pão seco e achar que entendeu o banquete. E você merece a refeição completa. Afinal, a história não é sobre o preço da carne, é sobre o preço de quem a come.